nossa brachá de hoje, que a Anitta não vai adicionar, porque as mulheres não fazem. Então hoje você não vai adicionar nenhuma brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asa nisha. Bendito é você, Deus, Rei do Universo, que não me fez mulher. Primeira razão por que eu faço essa brachá todo dia de manhã, Baruch Hashem, que eu não sou mulher, porque independente da opinião do mundo por aí, o que dizem, se eu fosse eu não poderia casar com a Tamar. Já. Tem algumas coisas importantes a gente estabelecer aqui, antes de falar da própria brachá. Na verdade, essa bênção não essa aula não é só sobre a bênção, mas no aspecto geral, como que é Hassidut, como o movimento Chabad e o Rebbe enxerga a mulher. Em primeiro lugar, não existe igualdade. Não existe. Essa semana tem uma mitzvah na Torá que diz o seguinte, que um homem não deve usar roupas de mulher, uma mulher não deve usar roupas de homem. Claro que a mitzvah é de roupa mesmo. Não estou falando de calças femininas, etc. Isso é outro motivo que as mulheres usam calça, não é por ser roupa de homem. Mas, não só por isso. O que a Torá quer dizer aqui é que um homem seja homem e uma mulher seja uma mulher. Em que sentido? Em reconhecer as suas forças. Hoje em dia, começou a se falar, não, cada um é o que quiser. Então tem essas competições esportistas, né? Que o cara decide que vira mulher, de repente corre 2 vezes mais rápido, porque a natureza fez ele assim. E aí começa essa bagunça. Não estou dizendo que não tem que ter respeito. Se acontece alguém, ele se identifica com outro gênero, não quer dizer que tem que fazer protesto contra. Isso não é uma época que a gente pode exigir que todo mundo faça exatamente o que está na Torá. Então tem que ter respeito, cumprimentar, porque no final das contas, somos todos seres humanos. E a vida está acima de tudo. Já mencionei algumas vezes uma convenção de rabinos que eu fui, que se debateu exatamente esse tema. O que acontece se vem um travesti, assim que se fala, um transgênero, vem na sinagoga, como você lida? A regra principal, a regra de ouro, é que a vida está acima de tudo. Então essas pessoas já têm algum problema em se identificar com o próprio corpo e aí são mais propensas ao suicídio por conta disso e aí Deus nos livre alguém perder a vida. Tudo bem. Mas ainda assim, a Torá exige que o homem use roupa de homem, quer dizer, até o Rashi ele traz armas, isso é outro assunto polêmico, mas use a sua força masculina e a mulher use a sua força feminina. Então, o que eu falei não tem igualdade, é porque homem é homem, mulher é mulher. O que sim tem que ter é o respeito extremo. Sempre respeitar. Eu estava andando lá no Crown Heights, a gente sabe que tem metade Hassid e metade afrodescendentes. Aí eu estava andando tarde da noite, de repente me para um grupinho de 3 assim no meio da rua, já tiveram muitos problemas lá, mas Baruch Hashem estavam sorrindo de boa, começaram a discutir comigo se um homem pode bater na mulher ou não. Que é justo o que a gente falou agora há pouco. Claro que não. Claro que não. Não existe esse tipo de permissão. Tem que ter respeito sempre e etc. Tá bom? Mas, agora a gente vai começar a entrar na brachá. Para entender a brachá, por que um homem ele agradece de manhã que ele não é uma mulher? Então tem que entender primeiro o que é uma mulher. Essa brachá, essa bênção, não visa envergonhar ninguém. Essa é uma outra questão interessante, que a Torá proíbe envergonhar outra pessoa. Então imagina que um homem ele chega do lado da sua esposa e fala Baruch Hashem que não me fez mulher, né? Com desprezo. Claro que também não é esse o objetivo da bênção. Porque a Torá não permite envergonhar nada. A gente vê na Torá como a gente não pode envergonhar não só uma pessoa. Envergonhar uma pessoa é comparado ao assassinato. Quando uma pessoa fica envergonhada, ela fica vermelha. E isso é chamado de assassinato porque você está tirando o sangue de um lugar do corpo para outro, para o rosto. Você não pode envergonhar animais. Então por isso que na Torá, quando a Torá conta a história da Arca de Noé, ela não fala animais impuros, porque tinham 7 pares dos animais puros e 2 os impuros, um casal impuro. Só que a Torá não fala impuro, fala não eram puros. Por quê? Para não envergonhar o animal. Não tem por que falar mal quando não tem necessidade. Quando a Torá fala da regra de comer kasher,
Então fala, esse é puro, esse é impuro. Porque isso você tem que saber o que fazer. Halakha é lei. Mas quando é uma história, a Torá usa uma linguagem mais sutil. Não só animais, a gente não pode envergonhar coisas. Quem sabe por que a gente cobre a halá no kiddush? A gente põe um pano. Porque na verdade a bênção da halá vem antes do vinho. Só que a gente tem que fazer do vinho antes porque é o kiddush do Shabbat. Então a gente cobre a halá para não envergonhar a halá, que a gente está fazendo uma outra bênção antes dela. Quer dizer, a Torá se importa com os sentimentos de seres inanimados. Então, claro que vai se importar com os sentimentos de uma pessoa. Então, obviamente, que essa barachá não vem envergonhar nenhuma pessoa, nenhuma mulher, nem nada. O Rebbe, ele enfatizou bastante a força e a importância das mulheres. É uma coisa relativamente nova. Quer dizer, o Rebbe, desde 1950, que vem falando sobre isso. Antes a gente sabe que o lugar de mulher era na cozinha e tudo isso que se falava antigamente. Não que fosse verdade, não que é verdade, mas a história é isso, patriarcado e não sei o quê. E o Rebbe, ele fazia campanhas para deixar de ter esse tipo de mentalidade. Então eu trouxe aqui três exemplos do que o Rebbe falou sobre as mulheres. Está escrito no Midrash que uma mulher kasher, quer dizer, uma boa mulher, é aquela que faz a vontade do marido. Concorda? É muito errado. O Rebbe explicou. O que quer dizer o que o Midrash fala? Que uma boa mulher é que faz a vontade do marido. Não é o que vocês estão entendendo. Uma boa mulher, quer dizer, uma mulher correta, é aquela que faz a vontade, ela cria a vontade do marido. Ela faz o marido ter certas vontades. Não que ela cumpre com a vontade do marido. Ela cria a vontade. Então ela fala, marido, eu sei que você está cansado, vai para a sinagoga, sabe, é tão bom, eu fico tão feliz quando você vai estudar um pouquinho de Torá. É isso que o Midrash está falando. O Rebbe inovou. Antes você pensava que é isso mesmo. O marido quer chá, vai fazer chá. Quer café, vai fazer café. Cama feita, cama feita. Não, o Rebbe falou, não é isso. Uma mulher que cheirá é aquela que é uma boa mulher e ela faz a vontade do marido, que muitas vezes os maridos são preguiçosos ou não querem, e ela faz o marido ter vontade de coisas boas. Incentiva. Tanto que é óbvio que a religiosidade de uma casa vai pela mulher, não pelo homem. Então é isso, essa interpretação que o Rebbe traz para o Midrash. Depois, outra coisa que o Rebbe falou algumas vezes, o povo judeu saiu do Egito, por quê? Por causa das mulheres. Se fosse pelos homens, a gente estaria lá e já teria acabado o povo judeu. As mulheres que convenciam os maridos, imagina, o marido chegava à noite cansado, exausto. Tem um Midrash que diz que qual era o trabalho dos homens e das mulheres? Trocaram, fizeram os homens cuidarem da casa. E nenhum aguentava. Vocês verem como é difícil. E os homens chegavam à noite cansados, falavam, imagina que eu vou querer ter filhos. Para quê? Para serem escravos aqui? Não quero mais. O próprio pai de Moshe Rabbeinu, nosso líder, nosso salvador, o pai se divorciou da mãe. Porque falou, não quero mais ter filhos. E aí a filha Miriam, que já era uma profetisa com 3 anos, 3, 4 anos, ela convenceu os pais a se casarem, porque ela falou, vai nascer alguém bom desse casamento. E aí, os homens chegavam em casa exaustos, não queriam mais saber de nada. As mulheres também cansadas, porque elas também trabalhavam pra caramba. Pegavam espelhos, começavam a provocar os homens, falavam, eu sou mais bonita que você, traziam água pra eles. E aí os homens tinham filhos. Então, por conta dessas mulheres, a gente saiu do Egito. Tanto que quando veio o Mishkan, as mulheres deram esses espelhos e o Moshe Rabbeinu falou, não quero isso. Isso aí foi usado para o Yetzer Hará, o mau instinto, né? Não pode ter prazer. E aí Deus falou, não, eu quero, esses espelhos são mais preciosos do que todo o ouro e prata que vão dar depois. Ok? E o primeiro utensílio usado no templo era o Kior, era o tanque no qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, eram feitos desses espelhos, para ver como eram tão importantes. Então o Rebbe diz o seguinte, assim como o povo judeu saiu do primeiro exílio do Egito por conta das mulheres, o povo judeu vai sair desse exílio para Mashiach por causa das mulheres, e mais o Rebbe fala que as mulheres de hoje em dia têm as mesmas almas das mulheres do Egito. Quer dizer, todas as mulheres do povo são reencarnações das mulheres que tiraram os judeus do Egito. Então é a segunda vez que a gente vê, dentre várias, que o Rebbe fala da importância extrema das mulheres. Mashiach, de certa forma, está nas mãos das mulheres. Depois, tem
nos provérbios do rei Salomão, está escrito que uma mulher de valor é a coroa do marido. Então o que se entende? Que a mulher é para embelezar o marido. O homem tem uma mulher bonita, interessante, ele se sente mais valorizado. Ele fala que não é isso. Essas palavras do rei Salomão refletem os dias de Mashiach. Que quando Mashiach chegar, a mulher vai estar acima do homem. Quer dizer, vai se notar isso. E ela vai brilhar mais do que o homem. Por isso que é uma coroa. Hã? Que? Você não está tão errado. Antes da vinda do Mashiach, o mundo vai se comportar, começar a se comportar como na época de Mashiach. Por isso que hoje em dia se fala tanto do empoderamento feminino e respeito às mulheres, etc. O problema é que o Yetzer Hara, o mau instinto, sabe levar isso pro lado errado. Então você vê entrevistas de mulheres falando agora que Bichlal, em geral, não precisa de homem para mais nada. Calma aí também, né? Não é assim. Não é, não. Agora eu queria fazer um comentário. Não. Peraí, pessoal, tá difícil escutar. Não, eu quero fazer um comentário. Falar que, na verdade, isso que você relatou, falou, entendi, tranquilo. Mas a gente percebe, talvez é uma percepção totalmente distorcida da realidade. Porque, por exemplo, numa sinagoga, numa cerimônia religiosa, as mulheres ficam escondidas. No casamento, as mulheres ficam escondidas. As mulheres não são rabinas, não podem fazer curso. Muito raramente você vê uma mulher, mesmo às vezes uma cípia. Enfim, as mulheres, me parece que estão, de uma certa forma, aparentemente, em segundo plano na religião. Uau! Eu estou falando aparentemente. O que se Então. percebe, por exemplo, pessoas que não estão envolvidas na religião, elas vão pensar. Moisés, deixa eu. Posso responder? Eu não vou responder tudo, mas a gente pode começar a entrar. Que o propósito dessa aula é exatamente começar a dar uma resposta para isso. Sim. Vamos lembrar de uma coisa, é muito importante a gente lembrar. Torá Temet, a Torá é verdadeira. Se eu passar na frente de um quarto e ver alguém com uma faca na mão abrindo o estômago de uma mulher, eu vou chamar a polícia na hora. Mas se eu tenho mais conhecimento, eu pesquisei, eu sei que é um obstetra que está fazendo um parto cesárea. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente vai começar a responder, porque não vou entrar hoje justo nessa questão das mulheres atrás da Mechitzá, mas eu acho que é um tema que a gente pode desenvolver depois. Vocês estão hoje, mas o que ele falou, apesar de eu conhecer um pouco da religião, num casamento que eu fui, que tinha mais de 1.000 pessoas, onde a noiva não assistiu nada, porque ela estava coberta, ela teve que fazer tudo que mandaram fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar e não vou responder. Mas não é pergunta, é uma sugestão. Vai para uma noiva que não assistiu nada e sabe por que não assistiu nada e pergunta se ela gostou ou não. Só isso. Pergunta para minha esposa, Shabbat, pergunta para minha esposa se ela gostaria de contar para a menina. Pergunta para minha esposa se ela gostaria de ser rabina. Por que eu digo pergunta para minha esposa e não para qualquer mulher no meio da rua que você encontrar? Pergunta. Por quê? Porque minha esposa não foi criada, na verdade, dentro da Torá. Ela decidiu ser religiosa e ela foi atrás, na educação dela, do porquê cada coisa. Então, é assim, realmente, se eu fazer um casamento hoje, chega uma noiva, fala, você vai se cobrir, porque ponto final, você tem que cobrir, para ela vai ser horrível o casamento. Mas e se eu explicar para ela, olha, você vai se cobrir, tivemos nossa matriarca, Rivka, e tem isso, e é aquilo, e tem a Kabbalah por trás disso, então a mulher vai dar valor. Mas é que tá, o erro não é a mulher ser jogada para trás da Mechitzá. O erro é a mulher não saber por que ela está atrás da Mechitzá. Entendeu? A gente pode usar sempre do outro lado. Não é justo eu não poder ter filho, eu engravidar. Deixa eu entender por que eu não tenho. Por que Deus me criou assim. Entendeu? O que a gente não pode, a gente tem que questionar sempre, mas não invalidar o que já está acontecendo. Pelo Rebbe, voltando um pouco para o nosso assunto, porque a verdade é que assim, se a gente responder cada questão sobre as mulheres, a gente não vai responder nada no final. Tem cada coisa tem.
Na aula que eu dei sobre casamento, lá tem alguns motivos por que a mulher é coberta. Por que é a mulher que dá 7 voltas em volta do noivo. Por que é a mulher que chega em segundo lugar na roupa. Tem explicação para tudo. Só, né? Não adianta a gente... O foco principal de hoje é a gente responder essa bênção. Porque na minha opinião, se alguém vai perguntar de alguma coisa que seja ofensiva contra as mulheres, essa bênção é a primeira coisa. Que a gente fala de manhã logo, todo dia. Tá bom? Podemos voltar? Sim. Então, o objetivo foi trazer 3 situações, dentre várias, que o Rebbe mostra a importância da mulher sobre o homem. Eu li isso num livro cujo autor, ele conta que ele resolveu mudar de apartamento, ele e a esposa, e eles foram pedir brachá para o Rebbe para isso. Só que o Rebbe já tinha tido um derrame, então o Rebbe já não estava mais falando. Então, como se fazia? Se ia para o secretário do Rebbe, se perguntava para ele perguntava para o Rebbe, e o Rebbe mexia com a cabeça sim ou não. E aí ele foi perguntar para o secretário do Rebbe se eles podiam mudar de apartamento. Aí o secretário, Rebbe Groner, ele perguntou para o autor do livro, ele perguntou, tua esposa gosta do apartamento? O autor fala, não, nós decidimos juntos. O secretário perguntou de novo, tua esposa gostou do apartamento? Eu falo, a verdade é que não muito, mas é o que tem. Então o secretário falou, não vou perguntar para o Rebbe. Porque o Rebbe sempre falou que a casa tem que ser decidida pela mulher. Porque a casa é a mulher. A casa tem a cara da mulher. A mulher é Keret Habayit, ela é o fundamento da casa. Então tem que ser sempre decidido. Daqui é só para mostrar como, antes ainda de falar da bênção, como que pela Hassidut a mulher tem uma importância fenomenal. O que acontece, só para trazer um pouquinho do que o Moshe falou, é que as pessoas não sabem disso. Então para as pessoas a mulher só é posta de canto e etc. Mas tem tudo mais. A gente lê na própria Torá, quando tem uma discussão entre Avram e Sará, nosso primeiro patriarca, o que Deus fala? Escuta a tua esposa. E ai do homem que não faz isso. Ai do homem que não escuta a esposa. Porque a esposa tem um sexto sentido. Isso não é uma invenção. Isso não é uma invenção. Existe realmente uma compreensão maior da mulher. Presta atenção. Existe. Presta atenção. Hoje vocês estão atacados, hein? Eu sou calado aqui não posso dizer nada muito. A gente vê também na Torá, só para trazer algumas fontes de como que a Torá valoriza as mulheres. Quando Deus foi dar a Torá, ele mandou Moshe perguntar para as mulheres antes dos homens. E quando Adão estava lá no paraíso, Deus falou para Adão, não come da fruta. O Adão foi e falou para a mulher o quê? Não come e não toca. Ele aumentou. Então, na hora de dar a Torá, Deus falou, não, agora eu vou primeiro falar com as mulheres, porque os homens estragam tudo. Outra coisa interessante sobre as mulheres é que elas foram as primeiras a doar para o Mishkan, para o tabernáculo. Então a Torá não é que esconde isso. Elas não deram para o bezerro de ouro. Isso também. Elas não participaram do bezerro de ouro. Quer dizer, a Torá mostra tudo isso. Só que a maioria do mundo prefere falar, não, o judaísmo é machista. Mas tudo bem. Esse é o problema do mundo. Até mesmo a nossa reza, a nossa midá, a reza mais importante de todas as orações, é aquela que nós rezamos em silêncio, com pés juntos. Nós aprendemos como se reza de uma mulher, de Haná, quando ela foi rezar no templo por um filho. E dela a gente aprende todas as leis de como rezar, que é em silêncio, mas com os lábios mexendo, os pés juntos, etc. Então tudo isso que eu trouxe, porque o Rebbe fala da importância das mulheres e na Torá, então como é possível que o homem tenha a pachorra de manhã, virar e falar Baruch Hashem que eu não sou mulher? Tem uma explicação para isso. Qual é? Então tem uma resposta de um legislador da Halakha Bach, que ele falava que, na verdade, você poderia trocar essa bênção por o homem falar Baruch Hashem, agradeço a Deus que me fez um israelita. Qual o problema? Com essa bênção você ia perder 3. Porque a gente já aprendemos, não vamos voltar nelas. A bênção que o judeu agradece que ele é judeu, que não é um goi, que não é um escravo e que não é mulher. Se ele troca por que me fez israelita, ele perde as 3. E é importante a pessoa fazer quanto mais brachot possíveis durante o dia. Pelo menos 100. Então, 100 bênçãos. Entre comida, reza, etc. Então,
o que acontece é que esse é um dos motivos por que essa brachá de não me fez mulher consta nessa linguagem. Tem uma outra resposta, que para mim é uma das principais. Todo dia, o homem, quando ele vai agradecer a Deus que não fez mulher, ele tem que agradecer por conta da primeira mitzvah que está na Torá. Qual é a primeira mitzvah da Torá? Prurevu. Reprodução. Deus fala para Adão e Eva, vocês vão reproduzir. Essa é a primeira mitzvah, uma mitzvah importantíssima, sagrada, etc. Só que quem sofre com isso? Mulher. 9 meses, e o parto, e as dores do parto. Então o homem ele pode mentalizar, quando ele faz essa bênção, Baruch Hashem, que eu não sou mulher, que eu nunca vou saber o que é ter a dor do parto. Hoje em dia os homens são mais sensíveis. Dizem que uma mulher sofrendo a dor do parto, ela quase começa a entender quando o homem está com dor de cabeça. Mas a verdade é que um homem ele tem que agradecer muito por não ser mulher. Porque é uma mitzvah importante ter filhos. A pessoa tem que ir atrás disso. É fundamental. Então, se Deus não permite, não dá, é outra coisa. Mas a pessoa tem que ir atrás. Imagina a dor. Quer dizer, eu não consigo nem imaginar. Dor do parto. Não, tudo. O enjoo, e aí também todo o ciclo menstrual. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu comprar sorvete. Então, o que acontece? Porque tá fora disso. O que acontece? O homem, ele agradece que para ele, a primeira mitzvah da Torá é muito fácil. A reprodução da parte do homem é muito fácil. A mulher sofre, tem dores, etc. E minha mãe, quantos anos eu tenho? 37. Minha mãe até hoje me fala dos pontos da cesárea. Até hoje. Principalmente quando eu faço bagunça. Então, fazia, até hoje. Mas então o que acontece? Só isso. Só o fato do homem nunca passar por essa dor já é motivo suficiente para ele agradecer que não é mulher. Então, subliminarmente, é um elogio para a mulher. O que ela aguenta, o que ela faz acontecer, ela gerar uma vida, tudo isso. Mas o homem é mulher.